todos. Boa noite. Então vamos finalizar nosso estudo de Memórias de um Suicida, mas antes vamos então fazer uma prece para nos prepararmos. Então vamos levar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Criador, em reconhecimento ao bem que o Pai tem nos feito, tem nos proporcionado, que possamos cada vez mais nos conduzir pelos princípios a que nós temos tido acesso, por meio da doutrina espírita, que possamos reter esses princípios em nosso eu espiritual, para que possamos sempre progredir e prosseguir na nossa vida, que é o nosso aprendizado para a vida imortal. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao seu Evangelho de luz, que tem nos iluminado há 2000 anos, lembrando sempre que somos trabalhadores da seara do Mestre e que estamos nesse esforço de construir em nós mesmos o reino que Jesus tem nos ensinado. E agradecemos por fim aos espíritos aqui presentes, aos espíritos superiores que dirigem os estudos aqui da casa, que possam nos inspirar, que possam nos orientar, para que nós absorvamos esse conteúdo tão vasto da obra que estamos estudando. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Pessoal, então houve um imprevisto no nosso último encontro, eu não pude vir. Mandei uma mensagem telepática para todos, alguns conseguiram captar, outros não. Faltou uma sintonia comigo. Mas enfim, hoje vamos finalizar aqui essa obra tão monumental. Eu penso que todos que leram ou já releram, eu estou relendo a terceira vez. E cada vez que eu leio essa obra é um conhecimento novo, é uma camada de profundidade sobre as leis divinas. Esse livro poderia se chamar Leis Divinas, porque nós temos acesso a uma profundidade na interpretação de como ele nos traz a atuação de Deus em nosso favor. Então, nós, relembrando, o livro se divide em 3 grandes partes. A primeira parte é predominantemente a descrição da região de sofrimento, para onde os suicidas ali, neste caso, foram encaminhados, que ele chama de Vale Sinistro, ou Vale dos Suicidas. Começa lá no cemitério, nós já vimos todo aquele percurso, fica um tempo lá, depois eles foram encaminhados para o Vale Sinistro. Lembrando que o Vale Sinistro já seria uma etapa do processo de convalescimento espiritual. Todos compreenderam isso? Já seria uma etapa. Porque é dito que alguns nem sequer vão para lá, vão para regiões inferiores, porque são sequestrados por grupos de trevas. Então o Vale Sinistro, querendo ou não, ele é fiscalizado, ele é monitorado pelos departamentos dessa cidade espiritual, que ele chama, que pertence e é administrado pela Legião dos Servos de Maria. Mas nós temos que ter essa ótica, então, para esse Vale Sinistro que ele chama. Então ele descreve ali minuciosamente nessa primeira parte, e na segunda parte, então, houve o resgate. E ele vai falar do que ele viu lá, qual que é o processo de reeducação, na verdade, de cura, vamos dizer assim, de uma organização mental, por assim dizer, claro, em termos espirituais, dos pensamentos, para que alguns já pudessem ou reencarnar ou se colocar em outros estudos nobres ali, como o caso do espírito Camilo Castelo Branco. Aí começa a terceira parte. A terceira parte é a preparação propriamente dita intelectual. São cursos variados que vão ali credenciando o espírito suicida a reencarnar novamente para que tenha êxito na sua encarnação seguinte. Observaram que alguns ali, personagens, reencarnaram logo após a primeira fase do processo. E alguns ficaram lá para fazer novos estudos. Que é essa terceira e última parte da obra, que ele chama de A Cidade Universitária. Então nós já tivemos acesso a algumas informações das colunas espirituais por meio da obra do Espírito André Luiz, que antecedeu ao livro, como nós sabemos. Então, para nós que já estudamos a obra, não tem tanto ineditismo aqui quando ele fala dos departamentos, das universidades, dos cursos. Aqui tem alguns pontos que vão se conectando com a obra do André Luiz, que o André Luiz não vai mencionar, aqui ele já menciona com mais detalhes. Então é bem interessante nós compreendermos tudo isso. E ele diz da descrição, porque eles estavam numa parte do hospital. Lembra, igual lá no Nosso Lar, tem a parte do Ministério da Regeneração, que são os hospitais da colônia. E aqui ele estava no hospital. Ele foi
digamos assim, já passou aquele momento da hospitalização e foi para um outro setor da cidade espiritual, da colônia, uma colônia. Agora ele vai descrever, que ele não tinha tido acesso até então. Ele coloca assim: edifícios soberbos, finamente trabalhados em estilo ideal, algo longe da paisagem humana. Ele fala assim, cidade de fadas, que se imagina na nossa cabeça como sendo algo parecido. E havia ali algumas universidades, ali nesse lugar. E vocês observem que é uma colônia situada no lugar de sofrimento, num umbral ainda, como é a própria colônia nosso lar. Então, não tem sentido, se ela tem tantas belezas arquitetônicas, artísticas, imagine colônias superiores. Isso que eu quero observar. O nosso lar também fica num umbral, um pouco mais elevado. E mesmo assim, a descrição sempre é uma descrição muito bonita, muito que impacta o espírito que habita nessas colônias. Todos eles ficam impactados com a beleza desses lugares. E ele diz assim, um pouco mais adiante, o Camilo: em tudo, porém, desenhava-me augusta superioridade, desprendendo sugestões grandiosas, inconcebíveis ao homem encarnado. E é uma colônia realmente situada em lugar de sofrimento. Aí tem as escolas, que eu anotei aqui, que são dados estudos de moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia e cosmogonia, que é o estudo da origem do universo. E um idioma que ele fala, né? Uma só língua, uma só bandeira, um só pastor, que é a esperança. A esperança porque o que resta para o suicida senão, né, a própria esperança de um mundo melhor. Ele vive aqui narrando, o Camilo, daquele sentimento ainda que ele tem de culpa, de um sentimento muito ruim que o aflige. E que o que vai aplacar esse sentimento ruim que ele sente é justamente essa esperança de algo melhor. É isso que ele diz aqui. É o esperando. Oi? É o esperando. E o idioma depois vai lá na frente, o Esperanto, né? Que a FEB incentiva, né, o estudo do Esperanto, isso. Talvez no passado do movimento espírita era mais forte. Hoje perdeu totalmente, assim, totalmente não, mas perdeu muita a força do movimento espírita, o Esperanto. Mas a FEB ainda ela incentiva, né? Na revista Reformador sempre tem artigos em Esperanto. Sempre tem. Mas é algo que realmente perdeu força no movimento atual. No Ivone tem um curso aos sábados de manhã. Ah, tem curso? Uhum. Lá no Ivone? Uhum. Então a cidade ali, Esperança, onde eles se encontram, que é um departamento da colônia, é dirigida pelo irmão Sóstenes. Ele vai receber então ali os alunos, entre eles o Camilo, o João e o Belarmino. São alguns personagens da nossa história aqui. É só um trechozinho que eu anotei aqui na hora que ele recepciona esses espíritos. Ele diz assim, o Sóstenes: confiai, aprendei e trabalhai, a fim de que possais vencer. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Essa é a frase que mais me impactou da fala inicial do Sóstenes, na recepção ali aos espíritos suicidas. Ali havia então 200 espíritas suicidas, muitas mulheres brasileiras. Ele fala, diferente de Portugal. Ele fala. Aí o Sóstenes começa uma palestra que lembra a palestra lá do livro Os Mensageiros. Quando tem lá 200, mais ou menos também uma assembleia com espíritas, que aqui são suicidas, lá eram espíritas. Tem isso também, né? E vai se dirigir para eles, mais ou menos isso lá. Começa assim, né? E ali ele fala que dos muitos suicidas que ali chegaram, Sóstenes, poucos atingiram, os que estavam ali presentes, condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual, que conferirá a eles base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Então nem todos tiveram êxito para conseguir se matricular ali nessas faculdades. A fala dele se concentra ali no passado do suicida e na preparação para o êxito na encarnação seguinte. Ele fala assim, secamente, não tem nenhuma, não esconde nada, né, das violações das leis divinas que os suicidas fizeram. Né? Ele diz: sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro de que sucumbistes. Então
vocês vejam essa grande preparação dos suicidas, porque parece um ato simplório que se tira a vida, mas a preparação intensa para que haja o retorno e para que haja êxito na reencarnação. Temos que ter esse olhar como a lei divina age. Aqui estamos falando de suicidas, mas todos nós temos problemas com a providência. Como que eu sei disso? Porque eu leio o perispírito de vocês? Não, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Quem encarna aqui tem problema com a lei divina. Simples assim. Se nós não tivéssemos, nós estaríamos aqui. Claro que alguns têm mais, outros têm menos, mas todos temos. Todos temos. E, consequentemente, também somos violadores da lei. Ele diz assim: nada conheceis, entretanto, da vida espiritual, e urge, faz-se necessário que a conheceis. Isso ele fala lá. Nós espíritas, agora, em 2020, já temos muito acesso a informações do plano espiritual. Vocês imaginem esses espíritos retornando ao plano espiritual, como André Luiz, como Camilo Castelo Branco e outros, que não sabiam nada de espiritismo. Tem dois choques: a morte propriamente dita e encontrar uma vida pujante, com cidades, com organizações, com universidades, com hospitais. Isso é chocante para quem não teve nenhuma noção. E a grande maioria não tem, porque o espiritismo ainda é um movimento muito inexpressivo perto de outras religiões. Só que menos. 150. Tem pouco mais de 150 anos, é muito pouco ainda. Kardec pergunta: o conhecimento espírita causa algum impacto na desencarnação? Causa, porque o espírito conhece o que está acontecendo. Mas o grande diferencial está assim nas obras de cada um, independente de qualquer religião. Os espíritos dizem. É isso que vai ser o fator que vai definir a nossa posição no plano espiritual. Não é a religião propriamente, ou qualquer outro conhecimento filosófico, mas sim é o que são as conquistas individuais de cada um. Isso está expressamente no Livro dos Espíritos. Eu notei algumas falas dele ali, do Sóstenes, se dirigindo então aos suicidas. Eu notei aquilo que interessa para nós também, enquanto nós nos encontramos aqui. Ele diz assim: até agora, vossos estágios na erraticidade, é o momento, é o plano espiritual, é o estado do espírito que aguarda uma próxima reencarnação. Isso é erraticidade. Vem se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas particularmente ao domínio das sensações. Então aqui o que ele quer dizer? Que nós ainda, não é só aqui os espíritos que estão ali. Nós estamos fazendo nosso processo evolutivo com reencarnações animalizadas, próximas muito da matéria do que da vida espiritual, que é o nosso objetivo. Então nós temos que purificar o nosso perispírito por meio do nosso comportamento aqui enquanto nós nos encontramos aqui, senão continuaremos numa vida mais animalizada. Então nós estamos lutando contra isso. Kardec vai falar muitas vezes: lutar contra a matéria, a influência da matéria é lutar contra isso e espiritualizar os nossos espíritos enquanto nós nos encontramos aqui. Quanto mais nós nos empenharmos nisso, mais nós teremos uma posição melhor no plano espiritual. Porque aqui nós já falamos, pelo menos quando nós estudamos no André Luiz ou em outras obras, que lá, repare, tem uma diferença grande entre nós encarnados. Aqui nós temos um livre-arbítrio mais livre. Porque aqui nós não temos um mentor do nosso lado, espíritos superiores nos orientando a todo momento, como eles têm nas cidades espirituais. Repararam isso? Nós temos por meio de intuições, dependendo do nosso esforço. Por meio dos sonhos, das intuições. Alguns médios ostensivos têm também de maneira mais ostensiva essa orientação dos mentores. Mas, de regra geral, nós exercemos o nosso livre-arbítrio, o nosso dia a dia, de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o correto. Lá não, lá o livre-arbítrio não é tão bem exercido, porque eles têm lá os mentores, têm uma rotina, têm uma disciplina, eles sabem que aqui, se dedicando a esse trabalho de purificação lá nas colônias, eles terão uma vida melhor. Reparem essa lógica. Por exemplo, um espírito que ele já cometeu o suicídio, ele volta, ele faz todos esses cursos que tem lá para ele fazer, e ele volta super consciente. Mediante a mesma prova, ele Sim. comete suicídio. Quando ele volta lá para o Vale Sinistro, ele não tem assim lembranças daquilo? Eu penso que naquele momento ele não tem ainda, vai ter só depois de passar por todas essas etapas, aquele resgate de novo, hospitalização de novo, para depois ter alguma lembrança. E da mesma maneira que você falou assim, quando a gente
tanto o Camilo quanto os outros, ou que não são espíritas, que voltam e se deparam com cidades, isso. Mas é de lá que a gente veio. Sim. Então a gente tem alguma, Sim, tem alguma memória de tudo aquilo. Entendo. Mas isso, na situação atual, eu já me fiz essa questão, como que eu interpreto? Entenderam onde que ela quer chegar? É difícil esse raciocínio. Mas no momento que nós nos encontramos da humanidade, ainda, como ele fala aqui, o nosso momento no plano espiritual, até o século XIX, isso que é dito aqui, ainda é de baixa animalidade. Isso aí, a questão de colônias é algo relativamente novo. O próprio nosso lar é de 1600 e alguma coisa. Entenderam a lógica? Então os costumes fazem com que essas colônias evoluem também. Então, talvez nós tenhamos algum conhecimento, mas muito limitado ainda dessas colônias, eu imagino. Entendeu? Muito limitado. Mas não dá a entender como, quando vai reencarnar, o espírito esquece, apaga. Sim. E ele vem para cumprir aquilo que realmente ele se comprometeu. Ele vai ter ajuda dependendo da conduta dele. Sim. E quando ele desencarna, se ele desencarnou numa situação errante, também vai bloquear para ele recomeçar de novo todo o tratamento. Dá a entender isso, né? Dá a entender isso. Eu nunca li algo explícito, né? Eu lembro no nosso lar, a mãe do Lísias, ela foi no departamento lá para ver os últimos 300 anos. Ela não tinha memória dos últimos 300 anos. Teve que ir lá no departamento para liberar essa memória. Mas uma memória enquanto encarnada, não falou do momento do plano espiritual. Quando ela volta, né? Não foi dito isso. Não foi dito onde se encontrava. Mas eu penso que eu acho assim, né, para ir para o nosso lar outras colônias equivalentes, que tem um certo progresso, aí é algo mais diferenciado. Porque o que a gente pensa, né? Se a gente, no nosso sono, a gente é levado ao mundo espiritual, né, a conviver até com a espiritualidade, de certa forma, então já é um treino para que você realmente, quando você desencarnar, você fique mais fácil o acesso para você. Sim. Então é por isso que eu tem esse objetivo. Mas quanto mais nós nos conhecermos aqui e praticarmos o bem, junto com o conhecimento teórico, isso aí vai impulsionar muito, muito, muito o nosso retorno ao plano espiritual. Eu acho que nós estamos esquecendo um pequeno detalhe, eu percebi tudo assim, mas não podemos esquecer assim, que nós vamos para o mundo espiritual conforme nossos pensamentos, nossos desejos, nosso entendimento. E poderá acontecer que antes de nós termos esse conhecimento, nós saímos no mundo espiritual, mas viver no mundo espiritual como se estivesse no mundo físico, ou seja, com aquelas mesmas sentimentos, aqueles mesmos povo, não sabendo que está no mundo espiritual. Então, na rua você vai encontrar muitos ainda andando na rua, mas dormente, não sabendo disso. Da realidade espiritual. Não sabendo da realidade. E muitos reencarnam, né? Porque tem a reencarnação compulsória. E na reencarnação compulsória, você vai até lá, não aprendeu nada, volta aqui, não aprendeu nada. E a estes fica na lei da recorrência, né? Ou lei da roda de Sansara, né? Que fala os indianos, que você bate lá e volta aqui e não aprendeu nada. Então por isso que essa pergunta sua fica assim, um tanto assim. Mas a pergunta será interessantíssima. Só que não temos uma resposta na doutrina explicitamente sobre essa indagação. O que eu acredito é que o plano espiritual é muito complexo e como os espíritos só nos revelam alguns detalhes. O próprio André Luiz falou, só vai dar alguns traços, ele coloca, da espiritualidade. Então é bem mais complexo do que nós imaginamos à primeira vista. Bem mais complexo. Mas isso que você colocou que não há erro na contabilidade divina. Não. Então, todo bem que nós façamos é o nosso... É o nosso ingresso em regiões superiores. Passaporte. É o passaporte em regiões superiores, independente de conhecimento. Isso. O caso mais emblemático é do Voltaire, que é do Frederico Figner, que ele assina com o irmão Jacob, que é de 1949. E ele é um estudioso do espiritismo muito Sim. dedicado. Ele era diretor do departamento doutrinário da FEB, ou seja, todos os livros publicados na FEB é ele que lia e gente, ele eu fico admirada. Se ele sofreu com o desencarne dele, que foi difícil, imagina a gente. Foi mas assim, ele fala assim, o momento que me chama a atenção da obra, tem que ler o livro, né, do irmão. Mas tem um momento lá que ele ainda não está no plano espiritual, está naquele processo de desenlace.
Ele está descrevendo as reações da separação entre o perispírito e o corpo físico. E é interessante porque ele faz referência a um livro que nós temos do Bozano, que é A Crise da Morte, que é, salvo engano, é de 1917 ou 18. Mas ele fala assim, que as descrições do Ernesto Bozano são, não traduzem quase nada daquilo que ele está vivenciando no processo de desencarnação, entendeu? E eu achei fantástica essa referência dele, né, em relação ao outro livro. Então esse processo é muito, muito complexo mesmo. Aí o retorno dele, mas ele não passa pelo umbral, né? Ele não tem aquela luz própria que ele gostaria de ter. Né? Porque chega aquela professora católica, que não sabe, ele desencarna, aí ele se vê sem luz, porque um dos traços de superioridade espiritual é a emissão de luz própria pelo perispírito. Jesus tem relatos na nossa literatura que ele cegava, quando ele aparecia no plano espiritual, ele cegava, por causa da luz que era emitida pelo seu perispírito. Quanto mais nós progredimos, mais nós vamos emitindo a luz, luminosidade. Aí ele desencarnou, ele era espírita, atuante no movimento, foi da FEB, e ele não viu luz nenhuma nele. Aí chegou uma professora, né, professora rural, católica, toda iluminada. Aí ele ficou chocado com isso, né? E ela foi trazida pelo Dr. Bezerra de Menezes para complicar a situação aí. Ele que ajudou a desencarnação dessa professora, que ela ajudou muito os alunos e tal. Então, as conquistas espirituais eram superiores a dele. Mas ele também pensa isso por conta que achava que tinha sido presidente da FEB, que ele era dono daquela coisa de disco, não era? Era ele mesmo. Então ele era muito gênio. Gravadora. Né? Que se acontece essas coisas, nossa, eu fui presidente da casa espírita, eu estou aqui, você está... Sim. Não é isso que ele está meditando? Esse é o objetivo da obra. Esse é o objetivo da obra. Então, para conquistar realmente posições no plano espiritual, o esforço é muito grande. É muito grande mesmo, muito grande mesmo. Né? E ele continua ali. Mas quanto mais nos esforçarmos aqui, no nosso plano encarnado, é melhor do que nós aprendermos coisas no plano espiritual. Esse é o meu raciocínio que eu quero. Entenderam o que eu quero dizer? Melhor aprender aqui do que aprender lá. Porque lá quer dizer que nós já teríamos fracassado. É melhor ficar aqui do que ficar numa colônia lá. Melhor trabalhar aqui. Trabalhar, aprender aqui o que é espiritualidade. Deixa a colônia para lá. Levando aqui, ó. Espiritualidade, temos que construir, né? A espiritualidade para termos outros acessos superiores. Ou pode-se dizer assim, para no mínimo conseguir uma colônia, porque muitos não conseguem, né? Isso, não chega não conseguem. A grande maioria não consegue. E depois o Lísias fala que quem vai para uma colônia como o nosso lar não é o espírito vencedor. O Lísias fala isso no nosso lar. É um espírito lá, vamos dizer, não é aquele vencedor, como seria a mãe do André Luiz. Ela já está no outro patamar. Embora ela se faz visível ali. Virar completista. Não é muito superior. Não é muito superior. Completista. Lembram que tinha lá no Missionários da Luz, quando o André Luiz vai lá fazer um estágio antes da encarnação do Segismundo. Aí tem lá um dos espíritos muito adiantados, responsáveis pelo mapa das futuras reencarnações. E esse espírito, com muito conhecimento, fala: eu nunca consegui ser completista. O espírito que organiza as encarnações dos espíritos. Porque organizar, ter o conhecimento é uma coisa. Chegar aqui para exercer o livre-arbítrio só com as intuições é outra coisa, porque aqui nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio. Ou seja, eu vou escolher entre o bem e o mal, vou fazer aquilo, deixar de fazer. Não tem ninguém lá, um mentor, toda hora me orientando, estudando 8 horas por dia lá no templo, nas escolas. Pelo contrário, né? Aqui é um plano mesmo de sofrimento e depende do nosso esforço. Né? E ele continua dentro dessa ideia, o Sóstenes. Deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos por que passais. E esse curso de reeducação, eu faço uma analogia com o próprio Espiritismo. O Espiritismo também tem essa vocação. É um curso de reeducação moral, mental e espiritual, para nós mesmos. Quem não enxergar isso na doutrina espírita, não alcançou ainda a profundidade dos postulados do Espiritismo. O Espiritismo é mudança moral, é transformação do homem velho para o homem novo. Tudo calcado nesse tal do mental aí, né? Tudo você aprende, traz para a mente. Isso. E pratica, né? E pratica. Tem que ter um aprofundamento. Eu adoro aquela fala do Viana de Carvalho Espírito, pelo Divaldo Franco, né?
o Espiritismo tem que ser estudado, ele coloca assim, abre aspas, com aprofundamento mental dos seus postulados. Ele coloca, aprofundamento mental dos seus postulados do Espiritismo. Ele coloca em seguida, o Espírito fala, não me refiro a uma olhadela nos livros básicos ou na leitura de uma mensagem espírita, que pode até ser consoladora para um momento, mas não é suficiente para aprender o Espiritismo. Ele fala, o Espírito, Leandro de Carvalho. Então o Espírito requer isso mesmo, aprofundamento mental, por meio do estudo de leituras frequentes, né, que é a nossa proposta aqui do nosso estudo. Né? Não for o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estareis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem, se eles tivessem vencido. É o que nos espera no futuro, se nós sairmos minimamente vitoriosos aqui. É isso, né? Outros preparados para novos ciclos de aprendizagem. Vamos ter no plano espiritual. Aí depois eles são apresentados alguns mestres que serão ali os futuros professores, né? Um do Egito, outro da Índia, um que foi uma das crianças que Jesus, né, falou, vinde a mim. Lembram disso? Tinha algumas crianças. Uma delas era um dos professores lá. Vamos falar dele aqui na sequência já, tá? E ele é o Aníbal, na verdade, né? E esse aqui foi a criança, né? E ele se refere, né? O Sóstenes ao Aníbal, que foi uma das crianças que Jesus pegou no colo, e diz assim, que hoje lá é o mestre, né? Através de minhas lições, Jesus falando, né? Jesus falando para o Aníbal. Através de minhas lições, ensina-os, referindo-se aos suicidas, a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, que para os homens tracei, Jesus falando, para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Jesus. O sofrimento é prenúncio de glória. Porque quem sofre está no processo de reajuste com a providência. Quem faz os outros sofrerem, ainda no futuro sofrerá. Está pior do que aquele que sofre. O que sofre está no processo. Está caminhando. Kardec vai dizer lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse caminho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Estão no caminho para a sua glória íntima. Fala de Pedro de novo. Né? A mesma fala de Pedro. Né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer. De Paulo de Tarso. Ele fala isso mesmo. Paulo tem umas frases, né, impactantes, né? Eu tenho mais uma dúvida que, para mim, assim, desde quando você falou, eu fico pensando. Sim. Porque você falou que a Legião de Maria, ela é responsável praticamente por Espanha, Portugal, e eu não entra isso na minha cabeça. Por quê? Se tem indianos lá que cuidam da Legião, Sim. se Maria não era daquela região, Maria era de Éfeso, era de outra região. Sim. E se até mesmo outros suicidas de, por exemplo, Japão, ou de qualquer lugar, eu acho que existe uma mentora universal do nosso planeta, que é Maria, que ela cuida de toda a legião dos guardiões. De todos os suicidas de do todos os planeta. suicidas. Não, ela teria várias legiões ali, mas ela seria, não sei. Seria, pode, não é uma tese, pode ser defendida. Não, pode ser defendida. Na minha interpretação da obra, estaria ligado muito ao mundo de língua hispânica e portuguesa, porque é um mundo onde Maria é muito venerada. Né? Não só por isso, mas assim, a minha leitura é isso. Agora, não impede uma leitura, né? O entendimento pode ser defendido, com certeza. Não temos essas informações detalhadas sobre isso. Mas pode acontecer sim, sem dúvida, ela ser realmente a responsável. Jesus fala isso aqui, né? Da minha mãe, mais ou menos isso, né? Deixei a minha mãe os suicidas, algo assim, né? Pode sim, pode ser. E ele diz assim, então, Camilo, sobre Jesus. A verdade era que, até então, ele, Jesus, nos aparecia as cogitações mais como sublimidade ideal. Repare essa fala dele,
Porque muitas pessoas têm Jesus, a maioria talvez, como realmente um ser sublime, um Deus inatingível, e não um modelo de comportamento como nós espíritas temos. Tanto que é comum uma pessoa falar, não, mas é só Jesus que perdoa, é só Jesus que faz isso, é só Jesus. Sempre transfere para Jesus, sendo que nós que temos que fazer isso. Ele veio para nos ensinar. Então ele vai dizer assim, né? Ele, Jesus, nos aparecia as cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensivelmente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Entendeu? Para nós ele é modelo, tem que ser imitado. Para a maioria das pessoas não, tem que ser adorado, venerado, mas não imitado. Reparem, tem uma diferença muito grande de você ir a um templo e venerar do que você querer imitar o que esse espírito nos ensinou. É muito diferente. Tanto é que tem pessoas que praticam suas religiões no sentido de comparecer em um dado dia, um dado horário, e depois, fora dali, não existe nenhuma preocupação com a prática dos ensinamentos. Ele não seria tangível, né? Não. Seria só o cumprimento dos deveres naquele tempo. Tem isso também. Ele fala isso, para ele, Jesus era algo sublime. Agora não, ele viu que Jesus era um modelo a ser seguido. Talvez porque aquela noção que se tinha, que ainda tem, que o Cristo aconteceu tudo aquilo para ele nos salvar. Então, claro, a noção a nossa noção não é essa, para ele nos salvar. Ele nos salvou, não, ele ensinou. Ensinou. É Uma das grandes deturpações dos ensinamentos da vida. Porque a maioria das religiões cristãs tem Jesus como Salvador no sentido de se eximir da sua responsabilidade, aceitando a fé cristã, e você já estaria eximido dos seus crimes perante a lei. A grande maioria. Tirou os pecados. Tirou os pecados. Os pecados do Para mundo. eles, o sofrimento de Jesus é o sofrimento da sexta-feira, o físico. Que Jesus caminhou com a cruz, que sofreu, que caiu, que foi pregado, que o sangue, aquele sofrimento físico, tenebroso. Esse sofrimento purificou a humanidade. Mas o sofrimento para nós não é nem sofrimento, né? Já falei isso numa palestra aqui no Meimei. Não é o sofrimento, a vinda dele saindo de esferas superiores e reencarnando entre nós, é que está o sacrifício de Jesus. Sim. E os Espíritos são unânimes em falarem sobre isso. O sacrifício dele saindo de regiões celestes. Aí que está o sacrifício de Jesus. Aquele dia da sexta-feira é algo quase que insignificante. Ali é uma lição para nós também de resignação, de humildade, de aceitação. Jesus veio com isso também. A investigação espiritual da morte de Jesus envolve vários detalhes. É um assunto complexo entender a morte e a crucificação do Cristo. Não é um assunto fácil. É muito, muito complexo. Mas envolve vários, né? Jesus ele foi todo um modelo de comportamento em todos os setores da vida, em todos os momentos dele. Mas alguns não. Alguns ele veio, sofreu e salvou. Seria o suficiente. Salvou. É um grande erro, né, das religiões. Lembra do padre Hipólito, do Obreiros da Vida Eterna? Eles estavam numa região de trevas, o padre, que era um padre criminoso, era um homem, meu Deus. E ele se sentia injustiçado pela lei de Deus porque ele estava numa região sofrendo. E a mãe dele era padre. Como assim? Ele pensava com ele: eu sou um padre, como que eu não estou numa região, num paraíso? Pedir perdão antes de morrer ainda veio. Isso. Ele tinha pedido perdão antes de morrer. Aqueles outros padres também no Missionários da Luz, né, que dentro da Igreja Católica, uns 6 ou 8 espíritos de padres ociosos lá, sem conhecimento nenhum, de nada. São crianças espirituais, como diz a irmã Zenóbia. Ela se refere aos católicos como crianças espirituais. Ela diz isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Porque é muito mais cômodo saber que eu estou salva do que eu ainda tenho que lutar pela minha... É a mesma coisa o batizado, né? Se você não foi batizado, você já está fadado. Você para entrar no reino de Deus tem que ser batizado, né? O primeiro requisito, né? São costumes, né? São costumes. Tem uma crença no nosso movimento espírita do passe, do magnetismo, que isso purifica a pessoa, que isso, né, é uma noção ainda limitada do que realmente é o magnetismo por meio do passe, que é só um auxílio, é um mecanismo que vai nos contribuindo energeticamente. Mas não tem essa função de apagar, né, as dores, os sofrimentos, tudo isso. Isso não existe, não existe isso. Ninguém vai fazer, né? O magnetismo é só um recurso lenitivo que melhora a situação vibracional, tem a ver com o perispírito de cada pessoa. Mas não tem, muitas pessoas vão, né? Ou a pessoa coloca a água, não sei se aqui tem esse costume. Tem pessoas que trazem água e pedem para colocar na sala do passe. É errado? Não, não é errado, mas é uma maneira muito infantil de encarar
a água fluidificada, porque ela pode ser fluidificada em qualquer lugar, por espíritos, como nós vemos em toda a literatura espírita. André Luiz vai lá visitar um paciente no hospital, vai lá magnetiza. Os espíritos vão visitar a nós mesmos, nas nossas casas, nos hospitais, vai lá e magnetizam. Não tem necessidade disso. Fica transportando. É uma maneira infantil de ver. Não é errado, não estou falando que seja errado, é infantil espiritualmente falando, nesse sentido. É que, pelo outro lado, a gente precisa, pela infantilidade, né, se faz necessário ter um objeto para lembrar essa coisa. Então, Um apego, assim, né? Um apego. Porque assim, o rosário se faz necessário porque não sabe fazer uma oração se não tiver aqui. Se não tiver aqui. Se não carregar a cruz, ele acha que está desprotegido. Então é um Amuleto. talismã seria um Sim, talismã. Kardec pergunta, né, dos poderes do talismã, não tem nada disso. Quem tem é o espírito, que às vezes se concentra e atrai espíritos, ruins ou bons, estão no livro dos espíritos, isso. Então, mas quanto mais gente, como você estiver falando, não volta. Porque são ranços que nós fazemos de outras facções religiosas. E aí a gente tem gente que vai lá na frente, na casa espírita e fica aí, entendeu? Passa. Tem ranço mesmo. Já? Tem ranço. Muitas imagens, tem centros espíritas que eu visito, tem muitas imagens ainda que lembram um pouco do catolicismo. O catolicismo não gosta das imagens, dessa parte. E tem casa espírita, tem muita imagem. É Chico, né? Dr. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, e vai indo, né? Os pioneiros, os fundadores da casa, também. do lado, os fundadores aquele monte, não é, isso aí é algo também do passado, nós teríamos que ter superado já isso, já deveríamos ter superado isso. E ele vai dizer assim, então, o Aníbal agora, que é um dos instrutores, que foi aquela criança, uma das crianças que Jesus pegou no colo, ele diz assim, sobre a prece. Eu gosto muito de ler sobre a prece, porque é algo muito importante para nós, né? Kardec falou da lei de adoração e ali ele trata da prece. Então, aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós. Dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas, desconhecidas, que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas. A prece não alivia ninguém das lutas cotidianas, mas vai receber um auxílio, um fluxo, uma coragem para enfrentar os problemas e os dramas da vida. Mas nós não vamos ser eximidos deles, se eles forem realmente necessários ao nosso progresso espiritual. Existem circunstâncias que podem sim ser afastadas pelos espíritos, quando é necessário, quando tem méritos, né, o espírito encarnado, como nós vemos na literatura do André Luiz principalmente. Próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes, e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Olha, um espírito encarnado jamais teria condições de alcançar um pensamento desse sobre a prece. A maneira de como ele expõe a prece, buscar em regiões superiores, e voltarás esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Não se eximiu, continua a tarefa. Não vai eximir. A prece ela não exime. Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Mas ela encoraja, ela alivia, ela motiva, mas não exime o que a pessoa tem que passar. Uma doença grave, uma situação de desemprego, um sofrimento, uma aflição. Isso a pessoa vai ter que resolver por conta própria. No capítulo seguinte, Vinde a mim. Então, eles começam ali as aulas de moral cristã, pelo Aníbal também, né? Aí diz o Camilo, Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno, ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Olha o comentário dele. A nossa reeducação se dá por meio do conhecimento das normas que o Cristo ensinou, e que Kardec, por meio do Espiritismo, renova e amplia a compreensão. Mas a lei divina está ali, nos ensinamentos do Cristo, né? Lá eles têm um curso de moral cristã, só para isso. Se for falar isso numa universidade hoje, nossa, meu Deus do céu.
curso de moral cristã, você vai ser repelido. Né? Violentamente repelido. Com certeza. Tem lá, né? Ética e moral. Mas faltou. Não, vai falar geralmente dos filósofos ateus, todos eles são importantes, fizeram estudos relevantíssimos, tem que ser estudados. Mas não tem moral cristã, salvo exceções. Né? Vai falar de moral, vai falar de todos, né? De grandes filósofos, aqueles pessimistas, mas de Cristo mesmo, pouquíssimo. Né? Existe uma incompreensão muito grande, né? Muito grande mesmo. Alguns livros falam, eu tenho uma coleção de livros de filosofia, é um clássico, né? Giovanni Reale, salvo engano. Eu comprei na época que eu fiz mestrado, faz muito tempo. Mas são 3 volumes, História da Filosofia. E ele tem um capítulo imenso sobre o cristianismo. Ele fala, é uma exceção, né? A filosofia do cristianismo como divisor de águas mesmo no mundo da filosofia. É uma exceção que vai ali abordar os ensinamentos do Cristo, né? Do lado filosófico, que é o que eles estão fazendo aqui. Que não é só o lado religioso. Para a maioria das pessoas, o Cristo é um ser religioso, que deve ser adorado, mas não compreendido nas suas lições imortais. E nós temos que compreender, né? Não há outro caminho. O cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, né? Leis eternas, assim como o próprio Espiritismo. O Espiritismo é um conjunto de leis de Deus. E restaura o Evangelho. Temos que ter sempre isso em mente. Possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade que for chamada a viver no seu longo carreira evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Então existem leis, não sei, aumentando o raciocínio, se vocês têm já esse raciocínio. Nós já falamos aqui em outros, né, momentos da grandeza do universo. Nós já falamos aqui, né? Aqui na nossa Via Láctea, eu vi na revista, já falei, vou repetir, nós temos na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, nós temos em torno de 1 bilhão de planetas e estrelas. 1 bi. 1 bi. Existem 100 milhões de galáxias no universo conhecido. Então, né? São trilhões, trilhões e trilhões de planetas, de astros, que são todos habitados segundo a doutrina espírita. Aí todos são regulados por leis divinas. Essas leis divinas nós conhecemos sob qual nome aqui no nosso planeta Terra? Evangelho. Entenderam o raciocínio? São leis divinas. Que não vigoram só aqui, na Terra, mas em todo o universo. De acordo com a nossa compreensão. Aqui nós chamamos de lei do Evangelho. Que o núcleo é a lei do amor. O Espiritismo repisa, renova e insiste nesse entendimento para nós aqui. Ele continua ali. Só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas, expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré, permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo à reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos, de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo, na escala de ascensão para a vida mudante da imortalidade. Então vocês vejam a importância de se conhecer o Evangelho e praticá-lo. É algo muito mais profundo do que se imagina à primeira vista. É algo realmente uma fonte da nossa felicidade. E nós temos que conhecer esse Evangelho, por meio de leituras, de práticas, de aprofundamento mental dos postulados do Evangelho. E eles viam, né? Ele começa um processo, tem uma tela atrás do Aníbal, nós já vimos esse procedimento em outras obras, aqui também. E à medida que o Aníbal ia falando, as suas próprias lembranças iam se projetando ali, e eles viam isso. Vocês imaginam como que é interessante e isso, sentiu, né? Sentiu tudo, como se estivesse ali, né? Como se estivesse dentro da história. Isso. E ele diz assim, em dado momento, o Aníbal, olha, prestem atenção como é sério esse segundo capítulo aqui, dessa terceira parte. Ele diz que muitos dos ensinamentos de Jesus foram perdidos ou deturpados ao longo de 2000 anos. Mas a terceira revelação de Deus, qual é a terceira revelação? O Espiritismo.
aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor. Porque eles estão ali falando que deve ser década de 30, 40, no plano espiritual. O Espiritismo tinha menos tempo ainda, não tinha nem 100 anos ainda, quando ele disse isso. E nós mesmos que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens, a fim de revelar-lhes essas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso, de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinados aos ditames da ciência universal, como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. O que é a ciência universal? Tem um curso aqui também. É o conhecimento das leis divinas que regem o universo. Isso é o conhecimento. Que eles falam lá dos iniciados, do Egito Antigo, da Índia. O que eram esses iniciados? Os que estudavam a lei, mas não abriam para o vulgo. O Espiritismo que foi o responsável por difundir para qualquer pessoa esses ensinamentos ocultos, que é a reencarnação, a imortalidade, a lei de amor, todo esse eixo que nós conhecemos. Para nós espíritas é muito simples, é muito comum falarmos sobre reencarnação e imortalidade, mas para muitas pessoas não tem. Isso aí são noções totalmente novas. Então o Espiritismo abriu para a humanidade ter acesso a esse conhecimento que era muito centralizado só nos grandes mestres, nos grandes estudiosos das leis divinas. Que é uma lei só. Os indianos vão estudar de uma maneira, os egípcios de outra, os hebreus de outra. Cada um estuda, mas é uma lei só. É uma lei só. E diz Camilo que a doutrina cristã tem origem no próprio pensamento divino, em Deus. E que, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Jesus falou, né? Então, todos nós teremos um dia que praticar essas leis divinas aqui. É a única maneira, a fonte da nossa felicidade. E ele diz ainda no Camilo que esse curso de moral cristão requeria o quê? De nossa boa vontade, esforços e abnegação do nosso preceptor, né, professor. Longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação prática. Isso lá no plano espiritual, porque eles tinham as aulas teóricas e eram levados à crosta para poder, né, prestar auxílio aqui aos encarnados e outros desencarnados também. Repararam isso? Essa lógica? Então, isso durou muitos e muitos anos. Não é só 4 anos numa universidade como aqui, 4 ou 5 anos aqui para nós, né? Muitos e muitos e muitos anos. Deu a entender assim, teoria e prática. Teoria e prática. E durante muitos e muitos anos. Horas e horas por dia. Entenderam a minha comparação, uma analogia? Pega um curso superior de 4 anos, um curso de história, por exemplo. Vai lá durante umas 3, 4 horas por dia. Acaba. Aqui são para anos e anos de práticas para poder assimilar essa lei divina em si própria. No capítulo seguinte, o nome do capítulo é o título Homem, conhece-te a ti mesmo. Isso é um ensinamento antiquíssimo. Desde a época dos filósofos gregos já se conheciam isso. Santo Agostinho repetiu isso no livro dos Espíritos, 919A. Que ele fazia esse exercício de conhecer a si mesmo. O conhece a ti mesmo é a chave para nós realmente sabermos quem nós somos. Quais são os nossos limites, as nossas virtudes, os nossos defeitos, o que falta reparar em mim. E é um exercício de humildade. É muito difícil nós reconhecermos um erro em nós. Quando uma pessoa aponta, dói. Mas quando nós nos dispomos a conhecer a nós mesmos, isso aí é um exercício que nós vamos nos acostumando e vamos inserindo no nosso comportamento tudo aquilo que nós temos lido e aprendido. Isso é fundamental que nós tenhamos essa preocupação enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Não podemos ser aquele espírito lá do Obreiros, naquela região de sofrimento que ela falou, eu fui espírita. Imagina, né? Como assim? Né? A pessoa está numa região de sofrimento e foi espírita. Conheci o Dr. Bezerra de Menezes, ela fala ainda. Lembram, né? Obreiros, então. Não podemos, né? Então, o primeiro curso foi a Moral do Evangelho do Cristo, capítulo 3. O segundo curso chama Curso de Ciência Universal. E eles colocam assim, reconhecimento da inferioridade pessoal para o método da elevação moral pela alta educação. Reconhecimento da inferioridade pessoal não é demérito, nós reconhecemos que nós somos ainda inferiores, porque nós estamos no planeta ainda de inferiores.
mas nós queremos algo mais. Só reconhecer que é inferior, daí ataca a nossa autoestima. Nós temos que reconhecer que somos inferiores, mas queremos algo melhor. Né? Para o método da elevação moral pela autoeducação. O Espiritismo é uma doutrina pedagógica, porque nos ensina a nos auto-reeducar. Então nós temos que nos reeducar. Só se reeduca aquele que precisa, aquele que ainda está displicente com a aplicação da lei. Então é reeducação. Né? E o terceiro curso é observância das leis da providência. São 3 cursos. A Nenê poderia ofertar-se, né? Moral do Evangelho, curso de Ciência Universal e observância das leis da providência. E o Ivone, da Thelma, aquilo lá das como trabalhar nas trevas, que é mencionado lá no Obreiros, né? Tem um curso, quando era Luiz não tinha e foi impedido, né? Ah não, foi no Mundo Maior. Foi no Mundo Maior. Ele não pôde ingressar numa região de treva porque não tinha esse curso de... Né? Mas tinha um nome exato, né? Não vou lembrar exatamente, mas era um curso de conhecimento dos feitos das trevas, uma coisa assim. Né? Ele não tinha esse curso, então ele não pôde entrar. E esse segundo curso, ele vai ser dado pelo mentor Epaminondas de Vigo, que era o mais, assim, o professor mais rígido deles ali, e que tinha um profundo conhecimento do psiquismo humano. Então ele dava o curso de Ciência Universal, né? Que era conhecido como doutrina secreta pelos egípcios antigos, pela Índia, e que hoje nada mais são do que as leis divinas. São essas doutrinas secretas, né? Que eles usavam isso. Essa doutrina secreta era ministrada no passado anteriormente ao Cristo a indivíduos que demonstrassem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, e de modo inequívoco a própria reforma interior. Isto é, o que é a reforma interior? Domínio das paixões, nossos orgulhos, egoísmo, ódios, rancores, o que nós temos de ruim? São as nossas paixões. Então nós temos que ter um domínio delas, dos instintos, dos desejos em geral e das emoções, pela vontade iluminada com as santas aspirações do bem e os testemunhos das virtudes. Isso é reforma moral. Difícil, né? Não é algo fácil. Está longe. Não é algo fácil. Mas nós temos que empreender a caminhada. Nós temos que começar dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo e prosseguirmos. Conhecermos a nós mesmos. Então, ele diz que com Jesus esse conhecimento se popularizou dessa doutrina secreta e com o Espiritismo alcançou o ápice daí. Aí eles estão lá no curso apresentadas cenas da história da formação da Terra, como se fosse uma tela de cinema. Vocês imaginem ver aquele fogo, naquele momento da Pangeia, ainda os continentes não haviam se separado, há bilhões de anos, né? A Terra já era redonda naquela época, né? Não era quadrada, não era. Tinha 4 cantos. Não tinha. A Pangeia naquele momento, então eles viam essas cenas reais. Eu acho fantástico. Viram dinossauros ali. Ele fala aqui, né? Por isso, dinossauros ali, né? Fantástico, né? E faziam os estágios na Terra para entender o mecanismo da vida humana e espiritual. E visitaram, né, o Vale Sinistro, tentando ajudar os réprobos várias vezes. Né? E ali eles estudaram algumas disciplinas que eu notei aqui. 10 disciplinas. Imagine, fazem uma analogia, se vocês não fizeram ainda, com o Espiritismo, que nos ensina hoje. Olha, a primeira delas. Gênese planetária ou cosmogonia. Nós temos o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A evolução do ser, a segunda matéria, que o Espiritismo explica em vários livros, principalmente no livro dos Espíritos. Imortalidade da alma, o Espiritismo traz de novo. A tríplice natureza humana, corpo físico, perispírito e espírito propriamente dito. A quinta matéria, as faculdades da alma, as potencialidades da alma. Isso principalmente pelo espírito Joana de Ângeles, pela obra dela. Temos que ter um curso da obra psicológica de Joana de Ângeles. Né? Isso é fundamental, 16 volumes da obra dela. A sexta matéria, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terreno ou reencarnação. Um dos princípios basilares da doutrina espírita. O sétimo, medicina psíquica. Psicossoma para nós. Psicossoma.
Oitavo, magnetismo, noções de magnetismo transcendental. Nós temos hoje o nosso passe, que é uma das formas de praticar o magnetismo, que não é a única, porque nós estamos trocando fluidos sempre, onde nós nos encontrarmos. Mas o nome de passe é aquele que é dado numa câmara de passe com o auxílio de espíritos. Esse é o passe propriamente dito. Mas existem outras formas de magnetismo. E é muito utilizado pelos espíritos, nós sabemos disso. Eles usam a todo momento, seja para ajudar uma pessoa, ou para desmaiar, fazer uma pessoa desmaie literalmente, neutralizar. Ou para neutralizar. Eles usam magnetismo assim, muito, muito, muito. O nono curso, Moral Cristã, que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o último, Psicologia, Civilizações Terrenas, que é toda obra. Então vocês veem que essas 10 disciplinas estão englobadas, de certa maneira, na doutrina espírita. O resumo da ópera, nós estamos tendo acesso ao Espiritismo aqui, então nós somos privilegiados. E eu me sinto particularmente muito privilegiado de ter acesso ao Espiritismo pelo conhecimento que ele proporciona da vida e o convite perene à nossa transformação moral, né? E ele diz assim, o Epaminondas de Vigo, que é para nós, é uma advertência para nós. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. A desconhecer quem nós somos, desconhecer que somos espíritos imortais, que nós temos que progredir, que nós estamos aqui transitoriamente. E conhecer a nossa psicologia, nossos defeitos, nossas virtudes, trabalhando para impedir que as sementes ruins progridam e que as sementes boas frutifiquem, né? Esse é o nosso objetivo em relação a nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Olha que fala desse Espírito sobre a nossa reforma moral. É uma fala realmente extraordinária. Nós temos que conhecer esses potenciais que ainda dormem latentes em nosso íntimo, de espíritos mortais. Aí depois, em seguida, eles começam a ver as cenas de um dos personagens ali, que foi mercador de escravos. Aí tem toda uma trajetória ali, vocês devem ter lido, né? E ele diz assim, Epaminondas, que o Brasil sofrerá muito ainda esse martírio infligido ao povo africano. Ele diz isso ainda. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O último país do mundo. Isso realmente trouxe um peso muito negativo para nós, né? No capítulo 4, o homem velho. Primeiro ali, homem, conhece-te a ti mesmo. E agora, o homem velho. Reparem como tem conteúdo espiritual essa obra, né? É uma obra realmente que tem que ser lida lá no íntimo de cada um. Tem que ler 500 vezes. Eu fui para o fórum ontem à tarde, estava chovendo, e comecei a reler essa parte final, sozinho lá, aquela chuva, e cada frase que eu li tinha um impacto assim, diferente, porque os mentores conversam com o leitor, assim, né? Eu me senti tocado pela fala deles. É um chamamento, né? Um chamamento muito, muito, muito impactante. Então, o homem velho, né? Aqui é mencionado de novo, né, estágios na Terra, em regiões infelizes, prosseguiam. Ele fala de uma visita do Victor Hugo, o escritor francês, né, e do compositor Frédéric Chopin, que foi os espíritos, né, são grandes intelectuais da França que foram lá. Tem um museu, eu não fui, mas eu passei em frente onde foi a casa do Victor Hugo, lá em Paris. E eu passei por uma casa, numa rua lá quando eu fui, aí por uma casa eu olhei assim, num prédio antigo, daí tinha uma placa assim, aqui faleceu Frédéric Chopin, no dia tal, tal, tal. Eu achei fantástico aquilo, coisas, né? De Paris tem tudo isso, né? Então eles visitaram para ensinar as artes lá. Vocês viram como ele fala das artes elevadas, repararam isso? Da música erudita. Eles só cultivavam música erudita lá. Não tinha nenhum tipo de outra música. Não tinha funk. Só música erudita. Não tinha entrada. A Anitta não podia entrar, claro. Só música erudita mesmo. E nem músicas regionais, é só música erudita. Né? Só música erudita.
E ele diz assim que falta disciplina e devoção, Camilo, dos médiuns para colaborar com a espiritualidade superior. Eu anotei essa fala dele. Isso eu constato particularmente. Falta, sim, uma disciplina e devoção dos médiuns. E ele fala, né, várias vezes que ele teve uma dificuldade imensa de encontrar um médium que pudesse transcrever as mensagens dele. Repararam isso? Até da Dona Ivone do Amaral, que é uma das grandes médiuns que nós tivemos, né, está entre as maiores de todos os tempos, seguramente, e ainda ele fala que não foi aí um aparelho mediúnico adequado. E nós sabemos que o médium, ele vai, né, para ele ser um bom instrumento na mão dos espíritos superiores, ele tem que ter um processo de autodisciplina muito grande. Muito grande. Aí depois ele diz que 2 acontecimentos vieram modificar a situação ali. O primeiro, a visita dos pais a ele, como foram lá visitá-lo. E ele reviu a esposa também, que era desencarnada antes dele. Então era um acontecimento extraordinário. Imagina vocês ficarem décadas e décadas sem ver ninguém da família e ter um encontro. Interessante isso. E houve uma decoração, repararam isso, de acordo com as casas. Repararam isso? Prepararam um ambiente fluídico de acordo com as memórias que eles tinham afetivas das casas deles enquanto encarnados. Interessante, foi proposital. Eles Proposital. Formaram tudo antes dela chegar. Proposital. Extraordinário também essa menção, né? Aí o Camilo vai ser colocado, né, naquele momento de ver o que ele foi no passado. De colocar pertinho do aparelho, imagina vocês aqui, eu chamo vocês e olha, vem cá. Aqui vai aparecer o que vocês foram. Para todo mundo ver. Eu não queria nem que vocês soubessem o que eu fiz nesta. Imagina em outras anteriores. Você fez no verão passado. O que eu fiz, né? Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Aí ele ficou receoso, né? Quem não ficaria, né? De ver suas memórias expostas ali, mas era um fim pedagógico ali. O Epaminondas falou para ele assim: não vaciles, a fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Coragem é uma virtude que nós temos que ter. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir. Não marcharemos para a glória. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir. Captam bem essa ideia. Não marcharemos para a glória. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti. Sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras de teu ser. Sê forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Que frase, né? Coloquei em vermelho essa. Que frase. É um convite para nós, né? Nós não sairemos da nossa vida muito linear se nós não tivermos isso. Heroísmo, decisão, né? Progredir, tem que ter uma decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor, de acordo com os postulados do Espiritismo. É uma decisão que nós tomamos. E vamos adequando o nosso comportamento a essa decisão. Aí vem o heroísmo, aí vem aquela paciência perante o parente que está atribulado ou que você é ofendido. Aí vem aquele momento de calar o íntimo quando uma situação de sofrimento se abate em relação a você ou a sua família. Enfim, você vai se tornando uma pessoa mais forte, ao mesmo tempo compreendendo, né, as circunstâncias da vida como elementos de progresso espiritual. E esse é o impacto do Espiritismo nas nossas vidas. Centralizado. Isso. Centralizado. Sim, esse é o impacto, né? Aí ele se viu, coitado do Camilo, meu Deus, ele se viu lá no ano 33, no dia da crucificação do Cristo, pedindo ainda a libertação do Barrabás. Eu falei, meu, esse Camilo não era flor que se cheira, né? Pedindo a libertação de Barrabás, né? Era judeu misérrimo, ele coloca assim, e ovacionava Barrabás e pedia a morte do Cristo. O que vocês acham disso? Que situação, né? Imagina vendo isso exposto aqui. E estamos falando do Camilo Castelo Branco, um grande escritor, escreveu mais de 50 livros, né? Aí depois ele vai narrando várias reencarnações voltadas à animalidade, sem despertar para a espiritualidade. Aí no capítulo seguinte, a causa da minha cegueira no século XIX. Aí vocês viram quem ele realmente era.
lá no finalzinho do livro, né? Então ele renasce no século, eu fiz um resuminho, né? Para nós relembrarmos aqui, ele renasce no século XVII, ali em 1600 e alguma coisa, ainda em Portugal, para testemunhar a prova da pobreza, humildade passiva e regeneradora. Provas terríveis, dificílimas, mas não tão terrível quanto a prova da riqueza. Essa ainda é mais fácil, ou menos difícil, segundo os Espíritos. Mas na adolescência ele diz assim: invejava a parentela rica e poderosa, senti-me capaz dos mais pesados sacrifícios a fim de atingir posição social idêntica. Venerava a Igreja Católica e repudiava a fé protestante do pai. O pai já tinha, o movimento protestante já estava forte nessa época. Havia conflitos com o pai, a quem ele chamava de tirano doméstico. Eu acho que era um homem muito rígido, né, dos costumes. Eram donos de uma propriedade rural e Camilo era o primogênito e auxiliar do pai na lavoura de local. Pensou a ser padre para atingir as posições sociais desejadas, mas ele foi desencorajado pelo sacerdote, que era um homem muito prudente, que o aconselhava ali no lugar, lá em Portugal. Aí ele pensou em casamento. Aí a mulher, né, Maria Magda, por quem se apaixonou, escolheu outra pessoa, que era um militar, que era o Jacinto, que era parente dele também. E ele, né, não aceitou essa situação. Ele jurou ódio eterno para os dois. Ali começou a desgraça dele, né? O homem, quando alguns, né, quando não tem um amor correspondido, né, começam a desenvolver um ódio muito grande, né? Uma das razões, né, dos crimes de violência doméstica, que hoje se virou uma epidemia aqui no Brasil, né? E ele aboliu a ideia de casamento, né, e voltou-se então de novo a ideia de se tornar sacerdote. E se tornou, né, virou-se na Companhia de Jesus, que é, né, a grande responsável pela Inquisição da Igreja Católica, né, Companhia de Jesus. Mas com interesse de elevação social e não para servir a causa. Então passou a ser perseguidor da Inquisição. Passados 15 anos, ele reencontra Jacinto, né, Jacinto de Ornelas, e de novo o ódio lhe aflora. Aí ele começou, né, a assediar a Maria Magda, mesmo como padre. Ainda ele tinha sentimentos por ela. O marido percebeu e decidiu mudar para Madrid, né? Estava lá na Espanha, nesse momento. E ele, sabendo dos planos do casal, ele denuncia o Jacinto ao Tribunal do Santo Ofício, né? Uma das instituições mais tenebrosas que existiu aqui na Terra, em nome da Igreja Católica. Foi preso e torturado, né? Aí ela pede a libertação do marido, implorando para ele, e ele diz então, né, que vai sim, né, libertá-lo, desde que ela cedesse aos desejos dele. E ela, né, houve ali, né, alguma situação ali que envolvia entre os dois, né, e passou a odiar Camilo também. Esse desistiu, ele parou de assediar e falou que ia devolver. E o que ele fez daí, né, com o marido dela? Ele fez que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro incandescido. Isso que ele fez. Tenebroso, né? Lembram do livro do Emmanuel 2000 anos também? Que o próprio filho dele, que foi sequestrado lá no comecinho, lembram disso? Foi escravizado e o introduziu também incandescente nos dois olhos do pai, sem saber que era pai. Lembram disso que ele leu há 2000 anos? Eu lembrei, né, desse momento do Emmanuel aqui. E aí, né, ele diz, né, assim barbaramente desgraçando para sempre, lançando nas trevas de martírio inominável, sem me aperceber de que existia um Deus todo-poderoso a contemplar do alto da sua justiça o meu ato abominável, que eu arquivara nos refolhos da minha consciência como refletido no espelho, a fim de acusar-me e de mim exigir inapeláveis resgate através dos séculos. Aí ele desencarnou, voltou para o plano espiritual, se preparou de novo. Ele disse que fazia 3 séculos, desde então nunca mais ele teve notícias de Maria Magda. Nunca mais, desse espírito. Que um dia vai ter que se acertar com esse espírito também, né? 300 anos. E ele se preparou então para o século XIX. Já passaram 200 anos, ou um pouco mais, desde essa encarnação, para enfrentar a última fase das expiações, a cegueira. E não conseguiu. É interessante que ele cegou o Jacinto. Sim. E o Jacinto também se suicidou, acho que 2 Isso, meses depois. Né? Eu notei aqui, esqueci de falar. Para complicar, cometeu suicídio ainda, 3 meses depois. Ele não se conformou, né, com a situação. Realmente isso. Eu esqueci aqui.
2 meses depois, é verdade, já sendo cometeu suicídio golpeando o pescoço com um punhal. Olha a morte dele. Ele pede pro filho, né? Filho, coitado, filho nem tava sabe. por ali. Criancinha, né, nem sabe, pega o punhal pro pai, pega. Foi exatamente isso, né? Então ele se preparou para voltar no século XIX em Portugal, para poder se resgatar a última fase do processo de expiação, que seria a cegueira. Lá no final da vida dele, ele diz assim: a suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem e da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que ao mesmo tempo previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei jamais a infração máxima por ela mesma condenada. Que ninguém veio para praticar um crime, ninguém veio para cometer um crime, para cometer um suicídio. No capítulo seguinte, o elemento feminino, capítulo 6, ele fala um pouco das mulheres aqui, né, sem grandes, né? Aqui vai falar primeiro na questão das artes aqui, né, que nós já falamos aqui. Ele diz que havia um cultivo da beleza das artes na colônia espiritual, com destaque para a arquitetura, a música e a poesia. Mas esclarece, né, a arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas, né, do espírito. O animismo é quando se refere ao espírito, propriamente dito. As artes ainda têm que resgatar, né, essa beleza que já se perdeu hoje em dia, né? Desde o começo do século XIX, a arte ela realmente foi para um caminho de... Nossa, se algum estudioso ouviu falar isso, eu vou ser crucificado, né? Mas são as artes realmente deturpadas, na minha opinião, né? A arte moderna, contemporânea moderna, não tem beleza nenhuma, né? Eu tive a chance de ir um ano passado lá no Museu de Arte Moderna de Paris, que ela chama Centro Pompidou, o nome. Meu Deus do céu. Paguei uma nota para entrar lá, fiquei 30 minutos. Um parafuso pendurado, como sendo uma arte. Tem coisa pior ainda. E tem coisas muito piores, entendeu? Uma arte deturpada, né? Totalmente assim, né? Não tem beleza nenhuma. É uma crítica, eu reconheço o lado crítico da sociedade, criticar, né, a maneira de ser da sociedade. Existe essa proposta da arte. Mas a arte como beleza, não é. Para mim não é. Beleza é o que os gregos fizeram, os renascentistas, aqueles são. Aquilo é arte pura. Agora, depois disso, século XIX em diante, aí já não dá, né? Século XX, né? Século XX, começou a complicar. Na minha opinião, Pablo Picasso começou com ele, aí foi. Ele tem uma fase, o Pablo Picasso tem fase azul, fase rosa, depois o cubismo. Mas as primeiras fases dele eram, nossa, pinturas lindíssimas. Mas depois do cubismo em diante, assim, deturpou tudo. Pode custar milhões de dólares cada obra dele. Eu tive também a chance de ver no outro ano que eu fui, ano anterior, no Museu d'Orsay, estava tendo uma exposição dele com mais de 100 obras de Picasso. E eu tive uma exposição dentro do museu, provisória, temporária. Reuniram várias obras, igual está dentro do Da Vinci lá, né? Lá no Museu do Louvre. Aí eu vi as fases, nossa, cada pintura lindíssima, no começo. Lindíssima, mas depois em diante, depois século XX, década de 20, 30, aí foi somente o cubismo, daí foi uma deturpação só. Perde a ligação, né? Porque nós sabemos lá que ele fala que todas as obras que nós vemos é uma cópia da Imperfeita da espiritualidade. espiritualidade. E nós sabemos que ele chega em uma obra e fala, nossa, eu vi isso aqui na Terra. Não, eles copiaram na Terra. Exatamente. Então, nós podemos dizer Imagino assim, que deve ser lá, né? nós podemos dizer assim que Picasso perdeu a conexão, né, nesse momento. Mas eu tenho que falar para vocês, eu fui 2 vezes a Paris. Quem gosta de arte, de literatura, é algo assim indescritível o que é a cidade de Paris. Indescritível. É de ficar extasiado em termos de arte, porque eu falei dessa parte, mas tem o Museu do Louvre, o d'Orsay propriamente, e tem outros museus lá, e tem o Panteão, onde estão os restos mortais dos heróis da ciência europeia, da ciência francesa. O corpo de Rousseau, os restos de Rousseau, de Voltaire, Madame Curie, que descobriu aqueles elementos da radioatividade, mas a suntuosidade do espaço, porque tem as tumbas
suntuosidade das artes, das pinturas nas paredes, assim, é algo de deixar qualquer pessoa extasiada com a beleza. É algo assim, e Paris é diferenciada para isso, né? Muitas cidades têm outras, tem mais Paris é diferenciada para a questão de arte mesmo. E o Museu do Louvre, aí, quem tiver a oportunidade de ir, é algo assim indescritível também na parte de pinturas, né? Porque o museu ele envolve vários setores da história da humanidade, mas da parte de pintura realmente é exuberante. Realmente exuberante. As artes chegaram num momento ali de grande desenvolvimento. E a gente vê nitidamente assim, os gregos, lá tem estátuas que eles furtaram da Grécia. Quem quer aprender da Grécia vai lá para Paris, não vai para a Grécia. Porque na Grécia só tem ruína. Atenas só tem ruína. Aí vai lá para Paris para ver o que eles tiraram da Grécia. Ou vai para Londres para ver o que tiraram da Grécia do Egito. Está tudo lá. E saquearam mesmo, né? Saquearam mesmo. Mas vocês vão ver lá assim, estátuas gregas de 500 anos antes de Cristo. Perfeitas. Né? Com as veias assim, né? As veias. Aí passados 2000 anos na Renascença, lá 1500 mais ou menos, uma reprodução dos artistas gregos. Né? Michelangelo e outros também com aquela perfeição. Aí passa para o século XIX também, perfeição dos traços. Depois aí começa o século XX, aí acabou. Eles vão ter que reencarnar de novo esses espíritos aqui. Né? Aí diz a Rita, que é uma das vigilantes ali, sobre o dom da escrita concedido a Camilo e aos demais. Ela diz assim: convidei-vos a fim de vos recordar de que esqueceste de laurear vossos ensaios literários quando homens fostes, com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinhas Deus a se revelar aos vossos olhos, representando-nos fastos inconfundíveis da natureza. Poderíeis glorificá-lo fazendo das vossas produções, os livros, oblatas e exaltações da verdade, assim auxiliando a outrem, menos esclarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, que marcaria muitos escritores do século XIX, muitos. Formas e análises insulsas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos, e fadados ao ouvido, ao esquecimento, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. Olha essa fala, né? Para um espírito que escreveu mais de 50 livros, que é idolatrado hoje como intelectual, né? Camilo Castelo Branco. E ele mesmo coloca isso mesmo, ele transcreve naturalmente. Né? Que não houve um propósito de edificação nos escritos. Um propósito de glorificar a Deus. Não houve isso. Fala do suicídio feminino, né, idêntico ao masculino. Claro que ele está aqui numa mentalidade do século XIX e XX. Por isso ele fala do elemento feminino. Todos captaram isso? Não tinha os direitos da mulher idêntico aos do homem. Né? Isso é algo relativamente novo. Por isso que ele fala muito do elemento feminino, do suicídio feminino. Né? Ele fala que havia 10 anos que estava ali na cidade de Esperança, que aprendeu a volitar, né, que é o meio mais comum de transporte ali. E também ele diz que realmente a mulher tem mais êxito na sua marcha ascensional. Ele diz isso lá explicitamente. E é verdade, né? Aí tem uma cena que eles vão lá, né, entrar no hospital, numa visitação, e vão ver ali algumas mulheres que cometeram suicídio, né, e negaram o matrimônio e a maternidade, cometeram infanticídio, frustrando planos superiores. E algumas terão que reencarnar em mundos inferiores à Terra. Lembra dessa descrição? Entra no manicômio feminino e diz Camilo aterrorizado, né? Quando ele viu esses espíritos ali em estado lastimável. Ó Senhor Deus de todas as misericórdias, como se verificariam tais monstruosidades sob a luz sacrossanta do universo, que criaste para que o homem nele se glorificasse, aos seus embalos progredindo em amor, virtude e sabedoria, até atingir tua imagem e semelhança. Ele faz uma espécie de desabafo, né? E depois ali é dito, né, que após a desencarnação, algumas foram para lugares inferiores ao Vale Sinistro. Tem uma descrição muito minuciosa
ali dessa situação dessas mulheres. E últimos traços, então, aqui, no último capítulo, né? Então ele estava lá há 52 anos no plano espiritual. Desde o ano de 1890, que ele cometeu suicídio. Então, quando ele fala isso, estava no ano de 1942, quando ele finaliza a obra dele, que começou ali muito, né? Por um ano, a Dona Ivone escreveu essa obra. E publicou só em 1955. Então vocês vejam que a obra é resultado de 52 anos. Então ele relata nessa obra realmente muito pouco da experiência. São 52 anos resumido aqui. O mesmo que André Luiz também faz, né? Poucas informações. E ele diz assim: ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Ele faz um desabafo do empenho que empreendeu nesse período, né, lutando contra o orgulho, incrustado na alma, para que a humildade nascesse. Ele diz assim, ele está fazendo um depoimento dele mesmo. E aprendeu muito, né? Ele servia numa enfermaria há 12 anos, lembram? Como André Luiz servia também. Já era um funcionário, digamos assim. E aí ele foi dito que ele viria como cego e também como médium, na próxima encarnação. Ele falou do Esperanto aqui um pouco, né? Falou das artes, de novo, música clássica. E falou assim: cumpre, porém, a alma pecadora refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se, né, trazendo virtudes através da renúncia, do trabalho, do amor. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né, na doutrina espírita, né? Renúncia, trabalho e amor. Quantas vezes, né? É muito corrente isso. A fim de merecer o gravitar para esferas superiores. Aí tem uma notinha de rodapé que eu anotei aqui, uma ideia. O que convém à criatura é a fortaleza e a paciência na adversidade, mas jamais a revolta e o desespero que nada, né, aproveita. Aí nas páginas finais ele fala do Mário Sobral, aquele que, né, matou, né, a amante dele, a Eulina, e depois se matou na cena do crime. Que ele estava mutilado, miserável, mendigo, como consequências da lei da causa e efeito, encarnado no Nordeste brasileiro. E a irmã dele era a Eulina. Perceberam isso? A mãe havia desencarnado, a mãe adotiva havia desencarnado, era a Eulina, a irmã ali que cuidava dele. Que não casou para cuidar dele. Né? Exatamente. E vocês vejam, né, um homem, o Mário Sobral era da elite de Lisboa, daquela época, de uma família respeitada, abastada, ele tinha uma beleza física, até isso é falado lá. E foi, né, se enveredou por um lado criminoso perante as leis divinas, passou por um momento de sofrimento, voltou e agora volta nessa situação, para vocês verem a pujança da lei divina. De Portugal, de uma família, né, abastada, organizada, volta no interior do Nordeste brasileiro, numa situação precária fisicamente, com vários problemas físicos e neurológicos, para se reparar com a lei divina. Não conseguia respirar, né? Possivelmente por causa do enforcamento. Do enforcamento. Com os dois braços também. Então vocês vejam a complexidade da lei e como realmente, como disse Jesus, a cada um de acordo com as suas obras. Nós não sairemos sem ter pago o último ceitil. E eu achei mais interessante a mãe dele. Como fala assim, jogou praticamente, falou, você... Era um monstrinho, ele fala. Monstrinho. E ele teve uma crise de choro, Camilo, quando viu o Mário Sobral reencarnado nesse corpo todo disforme. Ele, espírito Camilo, teve uma crise de choro. Uma crise de choro. Uma crise de choro. E aí diz o Ramiro, né, de Guzmán, que era um dos mentores, que ele está em tratamento. Eu acho incrível como os espíritos tratam a reencarnação na nossa vida. Que ele está em tratamento. A reencarnação, ele usou essa palavra. Ele está em tratamento. E amparado pela legião dos servos de Maria. E ele diz finalmente, né, encerrando a obra, o Camilo, que ele reencarnará em Portugal. Vai ver o Tejo, né? O rio Tejo lá, o rio de Lisboa. Eu não conheço Lisboa ainda, mas depois que eu li a obra, me deu vontade de conhecer Lisboa, para ver como eles têm, né, uma admiração, né? Pelas terras portuguesas, exatamente. Mas hoje eu terminei um pouco mais cedo para vocês falarem das impressões, né, o que vocês gostaram da obra, algum ensinamento que mais tocou. Eu tive vários que me tocaram, né? Mas o que mais me tocou foi
como a lei divina ela age sendo em favor dos suicidas, na sua reabilitação, e depois, numa segunda fase, convocando-os de novo ao sofrimento depurador. Para mim, é o que mais me tocou na obra. Esses dois lados da providência divina. Né? Tem lá a legião dos servos de Maria. Maria dirige, claro que Jesus é sempre o governador supremo, nós sabemos, né? De todas as instituições nossas aqui da Terra. Aí Maria dirige, aí tem vários espíritos, esses ligados à Índia, ao Egito, padres ligados à Igreja Católica, mas todos ali no mesmo ideal de ajudarem esses espíritos suicidas. E tratam como se eles fossem crianças necessitadas de auxílio. O Mário Sobral não só matou uma pessoa, como ele se matou e é tratado lá no plano espiritual como, né, uma pessoa digna de respeito. Reparem isso. Quando nós, né, assistimos uma cena na TV de crimes assim, nós temos um ímpeto, né? Uma filha que é apontada por matar a família, dois pais e mais o irmão, o ímpeto nosso é de julgar imediatamente como sendo uma pessoa realmente que não tenha nenhum tipo de benefício. Mas perante a lei divina, todos são filhos e todos um dia se acertará com a lei divina. Essa é a história que central, esse é o eixo na minha leitura, embora o livro é tão profundo que admite várias camadas de interpretação. Cada vez que nós vamos ler uma obra dessa, vamos ter vários enfoques. Mas o eixo ali é esse eixo de que existe um Deus perfeito, justo e bom. Ele é bom no momento que ele proporciona um auxílio intenso. E vai ser justo no momento que ele proporciona a encarnação seguinte, para que eles comecem a reparar perante Deus. E eles vão demorar, alguns vão demorar até 300 anos, é dito ali, o processo. Desde o momento do suicídio até a total reabilitação, para que eles recomecem o processo evolutivo, dentro de uma normalidade, em torno de 300 anos. De 300 anos. Então vocês vejam, né, a complexidade da lei divina. A própria Dona Ivona, ela comenta que ela foi informada que ela era também uma ex-suicida. Uma ex-suicida. E ela fala ali, né, que os momentos de alegria que ela teve foram os que ela teve junto com os espíritos, que a auxiliaram durante toda a trajetória dela. Então, realmente é muito difícil, né? Mas que nós temos um Deus supremo de amor e bondade, e os espíritos que são, como diz Kardec, reproduz, né, aquele texto lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos são as vozes dos céus, né? São os que fazem a intermediação entre nós e Deus. Kardec vai dizer no finalzinho do livro dos Espíritos, da conclusão, lá no penúltimo parágrafo, indo para o finalzinho do livro, que nós tínhamos muitas informações entre, né, os seres mais simples da criação divina até o homem, mas nós não temos informações entre o homem e Deus. Caberia ao Espiritismo suprir essa lacuna, o que existe entre o homem e Deus, que são os espíritos nos seus mais diversos degraus evolutivos. É isso que existe entre nós e Deus. Mas o que vocês acharam? O que chamou a atenção? Esse é o momento que vocês falaram. Eu tenho uma dúvida. Diga. Nem cabe, na verdade, a gente não falou nada sobre isso, mas o que é feito com as crianças? Por exemplo, uma criança que desencarna, sim, ela vai para essas regiões? Sim, então... Elas ficam junto com os adultos lá? Então, quantas crianças têm um amparo diferenciado? Né? Nós temos informações no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, como que a criança é recepcionada no plano espiritual. Até tem um personagem que é suicídio, inclusive, ele cometeu suicídio, se jogou no rio. Uhum. Ele reencarnou e até os 7 anos ele ia de novo desencarnar afogado, dentro de um processo de reajuste com a lei divina. E tem todo um amparo por instituições, comparando, né, pré-escolas, escolas infantis e professoras responsáveis e espíritos mentores para levarem esse espírito para essas entidades. Então eles não vão ficar naqueles lugares horríveis? Não fica em umbral, não se comunicam em reuniões mediúnicas, salvo exceções. Uhum. Às vezes há comunicações, mas o espírito às vezes está ligado à sua lembrança infantil. Eu estou falando dentro do paradigma espírita, dentro de uma reunião mediúnica, dentro das normas espíritas, regras espíritas. Mas existe todo um amparo. Excepcionalmente, como já aconteceu na época do nosso Chico Xavier, alguns pais iam procurar porque tinham perdido o filho. E aí a espiritualidade permitia
que o espírito do filho se comunicasse como criança para levar um consolo para os pais que procuravam. Isso em caráter excepcional. Mas não passam pelo umbral, não passam por trevas, nada disso. Isso, lá no livro Entre a Terra e o Céu, é o melhor livro que vai explicar para nós isso. É um assunto polêmico dentro do movimento espírita também. Mas eu fico com o livro Entre a Terra e o Céu. Tem toda uma explicação lá bem interessante sobre isso. Tá bom? Naquele livro que eu passei para você, o nome de colônias espirituais, Fala lá também? fala sobre a colônia espiritual, uma das colônias espirituais que atende as crianças que desencarnam em virtude de doença, e uma outra colônia que tem a escola, que tem todo esse cuidado com as crianças. O nome do livro é Colônias Espirituais do Brasil. Ah, entendi. Esse eu não tenho, essa obra eu não tenho. Eu tenho um livro, eu até levei lá no Ivone, mas eu esqueci o nome da autora. É um espírito, até eu expliquei isso lá, você não lembrava lá do Ivone. É muito interessante, é um tesouro do movimento espírita, só que não é muito difundido. O Emmanuel que faz a apresentação, envolve criança, ele fala assim que houve, em alguns estabelecimentos educacionais aqui da Terra, no plano espiritual, um concurso de um livro sobre como amparar os pais que ficam aqui quando as crianças desencarnam, isso no plano espiritual, entre professor e professoras. E foram, parece, 200 trabalhos foram apresentados para participar do concurso. E uma equipe de espíritos superiores foi responsável por ler esses trabalhos e escolheu o vencedor, o livro que venceria o tema proposto. E foi escolhido, depois de um certo tempo, um período, foi escolhido um livro no plano espiritual, né? E ele termina assim: esse é o livro que o leitor tem em mãos agora. Chama Escola. Tem esse livro, eu já li. Chama Escola no Além. Mas o nome do espírito que dita é a professora desencarnada que ganhou o concurso no plano espiritual. O Emmanuel, porque o Emmanuel, vocês sabem que ele fez a administração de quem falava pelo Chico. E ele que faz a apresentação do livro. Mas o livro é de uma professora que desencarnou muito nova, aqui no Brasil, com 26 anos, só me engano. E no plano espiritual ela se destacou pelo empenho às crianças. Você pode repetir o nome? Escola no Além. Escola no Além. E ela ganhou então um concurso lá no plano espiritual. O Emmanuel daí permitiu que esse espírito, essa professora, ditasse essa obra pelo médium Francisco Cândido Xavier. Entendeu? Olha o raciocínio, né? Eu acho coisas de Francisco Cândido Xavier, né? Só coisas diferenciadas. Mas é assim a situação das crianças. Alguém mais? Vamos fazer comentários? Para mim, esse livro aí realmente é um consolador que ele veio e que para atingir também aquela crença antiga que os suicidas eles estavam fadados à eterna desgraça, fogo do inferno. É isso mesmo. E até hoje as igrejas protestantes, aí, evangélicas, elas continuam ainda batendo nessa tecla. A Igreja Católica não celebra missa para suicidas de 7º dia. Não celebra. Não celebra. Uma pessoa me perguntou no Facebook, né? Eu fiz lá um post sobre o nosso estudo e perguntou em particular para mim que ela teve uma amiga, uma amiga que cometeu suicídio e que ela estava preocupada porque ela ficou sabendo que não tem perdão para os suicidas. Ela perguntou, mas é isso mesmo? Não tem perdão para os suicidas? Que Deus é esse, né? Que Deus é esse? E o ensinamento de Jesus que nenhuma ovelha será perdida. Jesus ele usou esse exemplo tão simples, ele diz, né, o pastor das ovelhas, né, então lá, 20 ovelhas, uma se perde, uma se desvia, o que o pastor faz? Vai atrás do que perde. Vai atrás, deixa lá as 19 e vai. Jesus usou esse exemplo. Tá, se o pastor de ovelhas faz isso com as ovelhas, o que Deus faz em relação a nós? Sempre é colocado um Deus de bondade absoluta, incontestável. Só que a bondade de Deus está ligada à justiça, não é só a sua bondade, só passar a mão na cabeça. Está ligada à justiça, vai ter que reparar. Isso é inevitável. Mas a reparação, ela é o cuidado que eles têm de instruir, de dar o estudo, de colocar a par de toda a situação, de preparar, né, o espírito para reencarnar é fantástico. É extraordinário. E eu, particularmente, os ensinamentos dos mentores ali, que ele introduz nas falas, né, ali vai recheando o livro com as falas dos benfeitores. Realmente eu foco muito nisso, que é bem interessante mesmo. É um livro para ser lido e relido de épocas em épocas. A cada 3, 4 anos, esse livro, Paulo Estevão, as obras básicas, elas têm que ser lidas. A cada 3, 4 anos, elas têm que ser lidas. Nós vamos aprendendo, aos poucos ali, né?
como nós não temos o tempo que os espíritos têm de ficar 8, 9 horas estudando, trabalhando. Nossa, então a gente já aumentou. Depois do André Luiz, aí vinha o Filomeno e depois Joana de Ângeles. Temos que fazer. Bom, a Joana temos que todos fazer. convidados. Temos que estudar. A Joana de Ângeles é fundamental, assim, né, de conhecermos a nós mesmos. Né? Nenhum espírito gravou um contato tão profundo com a psicologia quanto a Joana de Ângeles. A psicologia à luz da doutrina espírita. Ela tem um livro que chama assim, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É um livro extraordinário. Né? Extraordinário. Pertence à coleção psicológica dela, são 16 livros. Temos que ler também. Né? E o Manuel Filomeno de Miranda também, né? Que é outra também, né? Extraordinário também. E depois a coleção também da Dona Ivone. Todos os livros dela. Eu não sei, mas o que é pior? Você matar alguém ou você tirar sua vida? Mas o suicida, ele é o réprobo, como ele fala, é a palavra que ele usa, a escória do plano espiritual. Ele usa essa palavra. É um crime mais grave. Né? Agora, filosoficamente pensando, né? Boa pergunta, interessante isso. É que você tira aquilo que é o bem mais precioso que Deus proporciona. Você corta esse liame, essa ligação. E tem que ser reconstruída essa ligação com Deus. É muito triste. Eu acho que em primeiro lugar é o suicídio, em segundo é o aborto e em terceiro é o assassinato. Os outros, né? Sim, sim. Mas é uma boa pergunta. Mas assim, lendo o livro pela ótica do autor Memórias do Suicídio, do Camilo, o suicídio é o pior crime que se pode fazer. É o pior crime. Reparem que ele ficou cego já com mais de 60 anos, pelos meus cálculos aqui. 65. Né? 65. Reparem que ele vai voltar para ser cego com 40 anos, já complicou um pouquinho mais a situação dele. Com 40 anos já apareceria a cegueira. Então é um crime muito, realmente, contra a lei divina, muito grave. Muito grave. Mas Deus é tão generoso que Ele permite que se pratique isso, porque nós temos o livre-arbítrio, mas requer também um reajuste muito severo. Mas no caso dele, quando ele estiver nessa encarnação, se desde o início até os 40 anos, ele for uma pessoa exemplar, que se reformou intimamente, se desdobrou, abraçou a causa em nome de Jesus, ele não tem uma chance de... Perde um olho. Perde um olho, fica com... Pode amenizar. Por um olho indivíduo. Pode amenizar, mas aí vai ser algo, tem que ser algo extraordinário. É o que perdeu o braço, perde um dedo. Pode acontecer. De repente vira assim, tipo uma irmã Dulce. Daí, abraça uma causa, sim, né, sim. grande. Daí sim, penso que sim, pela literatura sim, com certeza. Ou amenizando, né? Só ou diminuir muito, né? Pode ser. Eu lembro quando eu era criança, muitos anos atrás, tinha uma criança no bairro que eu morava, e ela nasceu, e eu vi que aquilo me chocou tanto. Eu tinha uns 7, 6 anos de idade. Porque ela nasceu com uma espécie, uma pele tapando os 2 olhos. Assim. Ela não tinha olhos. E eu tinha medo. Eu morria de medo dessa criança. Eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos. E eu vi essa criança. Não tinha as pálpebras. Era totalmente... Era coberto, não existia olhos. Era coberto. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Agora vendo, né? Agora o Espiritismo, ao longo passados tantos anos, né? Imaginem, né? A necessidade, agora eu me refiro à linguagem dos Espíritos, desse tratamento espiritual que foi dado Agora, para eu vi eles. um tratamento espiritual que me chocou profundamente. Foi uma senhora que diz que desde a infância ela tem isso. Não tem um lugar no corpo dela que não seja verruga. Mas é assim, inteiro, coberto, todinho, é todo. Não tem como. Você viu? Vi. Você viu. Aí fica chocado. Nossa, mas Então são crimes realmente que vão ter que ser reparados. Gêmeos chipófagos, que nascem um corpo só, com 2 cabeças, ou com... Daí tem várias possibilidades. Né? Imagina viver ligados, né, de alguma forma, pela cabeça ou qualquer outro. E aqueles que têm as duas, não tem nenhum problema de neurológico, não, tem 2 cabeças normais. Aquelas americanas, já viram? Tem programas delas, que nasceram com um corpo só e 2 cabeças normais. Então são provações duríssimas, né? São expiações duríssimas, que vai requerer uma disciplina rígida, mas a preparação, nós sabemos, a preparação é muito intensa em favor desses espíritos. Né? A necessidade desses dois se entenderem e ficarem tão juntos. Né? Essa necessidade.
Essa necessidade. Porque ali ele depende um do outro para tudo, né? Você fala assim, ó, eu quero comer arroz, não, mas eu quero comer macarrão. A questão afetiva, a questão sexual, que envolve os chipófagos, é muito complexa. É muito complexa. Mas é uma necessidade. Nós espíritos sabemos que eles estão em quê? Em tratamento espiritual. Nós sabemos disso. Porque são imortais, nós somos espíritos. Por isso que quando vê alguma tipo assim que choca, a gente tem que só orar por eles. Ele fala isso, né, explicitamente, né? Quando nós encontrarmos espíritos assim, que nós estamos vendo que são espíritos que estão presos no corpo, presos, Sim. Nós temos que fazer prece, porque o nosso magnetismo, por meio da prece, alivia, auxilia muito, né? Tem muitos e muitos casos, né? Alguém queria mais fazer alguma consideração? Só pegar um pouquinho lá, Sim. estava falando que o livro, aquele Ícaro Redimido, O Ícaro Redimido, né, vai nos trazer, bem como esse livro que você citou, da escola das crianças ali, Escola do Além, ele vai trazer justamente referindo-se aos... recolhimento das crianças que desencarnam. Sim. Que, Eu esqueço o nome, eu já li o Ícaro Redimido faz muitos anos, eu esqueço o nome do médium e o nome do espírito. Foi o próprio Sansomão que ditou? Não é ele. Não é ele que dita, né? Não. Eu já li o Ícaro, mas é muito... Quem não sabe que foi a história do Santos Dumont que deu suicídio, né? E se enforcou com uma gravata. Aí vai contar a história dele também. Eu esqueço o nome do médium do... Fala de várias encarnações dele. Várias. É interessante isso, né? Interessante, muito Que ele bom. precisou, né? Anteriores, né? Anteriores. E justamente vem a ligação com você que assim, diversas vezes ele veio criança e foi resgatado como criança para o mundo espiritual, sem precisar passar por uma reunião mediúnica ou nada. Ou coisa. Muitas são as vezes que ele veio recolher ele com urna prata. Né? Teve uma reencarnação dele em que a mãe foi escolhida e ela era uma portuguesa, muito da sociedade, assim. Daí a família perdeu as posses, ela não queria ser pobre. Aí ela veio para o Brasil. E no Brasil ela viveu como dona de um prostituto, bordel. Um bordel. E aí ela se relacionava com um, com outro, bebia, não sei o quê. E o Santos Dumont precisava reencarnar, fazer um mergulho na carne, porque ele estava perdendo a memória espiritual dele. Ele já estava ovoide. Aí foi feito todo o trabalho da espiritualidade, afastando essa possível mãe da bebida, dos vícios, da prostituição, e escolheu um rapaz saudável, que era noivo, que frequentava o local, e para ela poder engravidar. Engravidou e ela não queria. Eu não quero esse filho. A ideia dela era aborto. Ela procurou o pai não quis saber. Ou um homem da sociedade vai ter um filho com uma prostituta. Aí ela precisou de atendimento médico, o médico não atendia ela porque ela era uma prostituta. E ela teve complicações. Eu não quero que a sociedade me veja como você no meu consultório. Aí ela foi com uma cama, não sei, para um local afastado para fazer um aborto. Um lugar assim distante, que atravessava uma ponte, de aquelas charretes com não sei se é vela que vinha do lado, e o cocheiro lá levando, e na descrição eles falavam que de longe se via os vultos trevosos, já lá, sabe, querendo já identificaram que ia ocorrer o aborto e já queria já se usufruir do fluido, né? Entendi. E ela vai, essa mulher faz o aborto, pratica o aborto como vela. Ela queima, tenta matar o feto lá. Só que a espiritualidade já sabia o que ia acontecer e promoveu uma virada da placenta, obstruindo a passagem, formou uma barreira para não queimar. E assim que promoveu o aborto, que daí ocorreu, eles recolheram uma urna de prata e levaram para um setor para recuperar. Mas mesmo assim foi de fundamental importância para ele recobrar a memória dele. Senão ele ia sumir. Disseram no livro sim que ele ia desaparecer. E daí foram
trabalhando, sempre regredindo, voltando, sempre numa idade que ele gostava, que era de 8 e 10 anos, que ele sempre estava acompanhado do pai, e o pai sempre era um senhor de posses, ou ele construía máquinas, ou ele era do café, ele criava engenho, minhocas, máquinas, motor, ele sempre, todas as reencarnações dele, cita que ele era ligado a inventar alguma coisa. E ele era um espírito que veio para transformar, beneficiar a humanidade. Verdade. Só que daí ele queria aplauso, luzes, né? E ele acabou sendo contaminado, né? Ele contaminou com o meio, porque ele queria. Ele vendeu o avião para. Os talentos não foram muito bem aproveitados, no sentido espiritualmente falando. Como o talento da literatura, que o Camilo veio, também não foi muito bem aproveitado espiritualmente falando. E ele sempre morreu jovem. Então, na época que era do 14 bis, ele era solteiro, ele não tinha filhos, ele não se casou, porque ele queria só o evento e a glória, né? Mas o autor, o médium, é Gilson Freire a Damastora, e a Damastora Espírita. Fica a dica de leitura também. É muito interessante, ele envolve a gente, eu quero saber o que vai acontecer depois, e depois, e depois, e depois. É muito bom. É um livro grande também. Eu li faz muitos anos. Alguém queria falar mais algum outro ponto? Só agradecer mais uma vez, né? A tua disponibilidade sempre em estar junto com a gente aí. Todos nós aprendemos juntos, né? Eu sou o que mais aprendo, né? Sou obrigado a resumir o que eu posso falar. Eu gosto de captar as ideias melhores, melhores não, mais interessantes, mais profundas, né? Então, melhor forma de é isso que ensinar, eu faço. Né? De aprender ensinando. A melhor forma de aprender ensinando. Sem dúvida. Eu sou mais necessitado, isso vocês podem ter certeza. Porque eu fico olhando ali, né? Assim, eu colocava isso, e daí eu falei, como que ele coloca, né? Bem menos, eu colocaria o livro inteiro. Coloca pontual, né? Mas são tantas informações. André Luiz é assim. Eu tenho o meu arquivo do André Luiz que está lá em 200 folhas. Cada vez que eu leio um livro, eu acrescento. Daqui a pouco eu vou ter todos os livros digitados, porque eu vou recheando ali de informações. Você faz uma obra compacta do André Luiz, com todos os temas. Pois é, tem que fazer tudo, né? Tem que fazer. Mas o Espiritismo é tão vasto, né? Só a obra do codificador é muito vasta. O livro dos Espíritos, só fecha nele. É muito vasto. Aquela primeira parte é difícil de entender os elementos gerais do universo. É complicado, depois ali... Porque a maneira como Kardec tratou o plano espiritual é uma maneira muito pedagógica. Era o início de tudo. André Luiz trouxe um plano espiritual mais palpável. Né? Kardec era teórico, né? O mundo espírita. Ele não fala plano espiritual, ele fala mundo espírita. Não fala colônias, mas fala que os espíritos estão em um lugar onde eles aprendem, está lá. Eles aprendem, fazem curso, fazem missões. Está lá no livro dos Espíritos. Não usa a palavra colônia. Então é diferente o enfoque que ele dá ao codificador, né? Mas é reverenciado por todos. Então a obra de Kardec, a revista espírita, todos os volumes, está lá no meu armário, faz 10 anos está lá. Só vejo alguma coisa, não li até hoje todos os volumes. Agora está no celular, bacana ali. E vai lendo, né? Mas são tantas leituras, né? Mas fica a dica, né? Nós vamos recomeçar no Ivone do Amaral agora, o André Luiz, com os domínios da mediunidade, sexta agora já. E aqui no meio vamos recomeçar também o mesmo estudo, mas com o livro no mundo maior, que é o 5º livro. Lá é o 8º, aqui é o 5º livro. E quando que recomeça aqui? Na próxima segunda-feira. São 2 encontros neste ano, geralmente são 2 encontros e uma pausa. Geralmente é assim, 2 encontros e uma pausa. 3, né? Esse ano são 2. Esse ano é 2? É 2. Já não tem tanta necessidade. Até o Obreiros, 3. Depois já não precisa mais. Nós fizemos isso lá. Aí faremos 2 seminários com os 2 livros doutrinários que não são romanceados, que é o Evolução em 2 Mundos, que eu tenho que preparar slides, porque só falando não dá, eles são mais complexos. E o Mecanismos da Mediunidade, que é o último livro. É que lá no Ivone vai ser diferente. No Ivone vamos ler todos os romanceados e depois os doutrinários. Aqui no e-mail vamos na sequência da publicação. Mas vamos coincidir, né? Até caminho para ser aqui o seminário, os 2, tanto do Ivone quanto do... Unir as 2 turmas, digamos assim. Fazer um seminário de umas 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas cada livro desses, porque são muito profundos também.
Então vai ser assim, mas aqui devemos terminar em agosto e lá vamos terminar em junho, no Ivone. Em junho nós terminamos daí. Depois vamos ver daí o que vamos fazer no próximo semestre. Ou Joana de Anjos ou o Manuel Flamengo de Miranda. Eu já fiquei assim, querendo a Joana agora. Eu também. Desde o início do ano eu estou focado um pouco na Joana de Ângeles, né? Que é um espírito que eu estudo há muitos anos, mas falta um estudo mais aprofundado dela. E é um enfoque totalmente diferenciado, porque se a gente for para o Filomeno, ele é meio... É romanceado também. Romanceado, meio sequencial do que a gente está vendo. Agora, sim, essa da Joana é uma proposta totalmente já... É mais aprofundada. Não, fechou. Joana. Vamos fazer. Temos que fazer. Ela tem uma colocação mais incisiva, né? Assim. Temos que fazer Joana de Anjos, assim, sem dúvida. Alguém queria falar mais? Algum ponto? Você faz a oração? Faço a prece final. Então vamos encerrar o nosso estudo. Então, agradecendo a Deus essa oportunidade de termos estudado essa obra monumental, que é Memórias do Suicida, agradecendo sempre a médium Ivone do Amaral Pereira, já na Pátria Espiritual, ao Espírito Camilo Castelo Branco, pela generosidade de nos ofertar as suas memórias, e ao Espírito Leon Denis, que organizou a obra dentro dos padrões espíritas, e que possamos introduzir em nosso íntimo, no nosso eu espiritual, todo esse conhecimento como fonte da nossa compreensão das leis divinas. Pedimos ao Mestre Jesus que prossiga iluminando a nossa jornada, nos dando coragem, abnegação, que nós possamos insistir no bem e que possamos nos levantar quando nós caímos. E mais uma vez aos Espíritos presentes, aos Espíritos protetores, o nosso agradecimento, e que possamos seguir juntos, encarnados e desencarnados, na construção de nós mesmos em busca da nossa felicidade. É o que pedimos, Pai, em Teu nome, hoje e sempre, assim seja. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa